Bom, pessoal, boa noite. Vamos aí dar mais início a mais uma aula dentro do que a gente tinha programado, tá? Reforçar para vocês que todas essas aulas elas vão estar disponíveis em forma de link do YouTube, também no AVA, tá? Que a gente já vai disponibilizar para vocês esses materiais. A referência biográfica é aquilo que a gente já havia comentado desde o começo. E se a gente tiver algum artigo, algum documento que a gente queira anexar, a gente vai estar também enviando em tempo hábil para vocês. Lembrar também que todas essas aulas elas vão ser repetidas e faladas novamente assim que a gente puder estar reunido de forma presencial, tá? Então essas aulas elas vão ser repostas todas, 100%. Hoje então o tema é de linfonodomegalia e esplenomegalia, tá? É uma aula curta, uma aula simples, uma aula que eu tentei fazer de uma forma bem direta para facilitar a vida de vocês, tá certo? Por que a gente acaba falando desse tema, acaba tirando uma aula para falar sobre isso? Porque dentro da hematologia a gente vai encontrar muita patologia que cursa com linfonodo aumentado e também baço aumentado, tá? São as únicas? É a única área que a gente vai ver isso? Não, infelizmente não, né? Poderia ser assim, poderia ser mais fácil, mas não. E aí cabe o nosso julgamento clínico, né? O nosso senso crítico de juntar o quebra-cabeça com as informações que a gente tem, né? E aí sim a gente está chegando no diagnóstico final, montar os diagnósticos diferenciais aí na nossa cabeça. Então primeiro eu vou falar para vocês aí o que é na verdade o tecido linfóide, tá? É o local onde habitam as células imunológicas, linfócitos B, linfócitos T e natural killers, né? Que é responsável pela resposta imune através da linfa, tá? Lembrar que a gente vai ter, tecidos linfóides primários, que a gente considera que é o timo e a medula óssea, tá? E linfóides secundários, que aí entram os linfonodos, entram também o baço, entram as amígdalas, que a gente vai ver os anéis de Waldeyer, né? Que são amígdalas faríngeas, palatinas, linguais e também as adenoides. O timo não, o timo é um órgão linfóide primário. E o tecido Malte, né, que a gente vai ver na aula de linfoma não Hodgkin com mais detalhes, também é um linfoma, é um tecido linfóide secundário, tá? Secundário porque a gente vai encontrar aí onde eles vão, na verdade, ocorrer a maturação deles para aí sim estar conseguindo agir na circulação sanguínea. Então recebem a linfa pelos ductos coletores e alcançam o sistema circulatório pelos troncos linfáticos e também pelo ducto torácico. Linfonodos em situações aí, linfonodos mais profundos, né? Exame físico, tá, pessoal? Então, muito importante, que é uma coisa que a gente vê na prática, são as pessoas pedindo ultrassonografia de linfonodos sem Doppler, tá? É importante que se peça com Doppler para a gente ver como é que está o fluxo vascular daquele linfonodo, né? Se está muito aumentado, não está. Isso vai direcionar a gente para se é uma causa neoplásica ou não. Que é o nosso maior medo, né? Quando a gente pega um linfonodo aumentado, é achar que é uma neoplasia, certo? E por fim, a biópsia, se a gente achar necessário, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Bom, pessoal, e aí a gente vai ver agora aqui a questão de avaliação dos linfonodos, como a gente havia falado. Então, a localização dele, né, mais uma vez a localização vai ser importante. Tamanho e coalescência, então seria maior ou menor que uma polpa digital. Coalescência, se a gente tem muitos linfonodos ali juntos, né? Se a gente vê que tem vários ali juntos, a gente consegue palpar vários numa mesma região. A mobilidade, se ele está aderido a planos profundos ou não está. Consistência dele, fibra elástico, é pétreo. Sensibilidade e alterações na pele, se tem algum sinal flogístico ali na pele que possa ajudar a gente aí no nosso diagnóstico. Sempre que a gente avalia um linfonodo, sempre que um linfonodo chega aumentado para a gente, a primeira coisa que a gente pensa é em câncer, né? Então, se a gente seguir esses passos aqui, tá, dentro do exame físico, é muito provável que a gente não deixe passar nada, tá? Que consiga direcionar a gente a um laboratório mais específico, pedindo aí um exame de imagem quando ele deve ser pedido, e evite biópsias desnecessárias. E voltando aqui, eu acho que eu não falei do lúpus, né? A causa autoimune, o lúpus acaba cursando com muito linfonodo aumentado, tá? E por ser um quadro sistêmico, ele pode falsear muito e a gente achar até que é um linfoma, tá? Então muita atenção com o lúpus. Bom, causas medicamentosas. Olha só quantas medicações que o paciente pode estar fazendo uso que pode dar reação e ter aí um linfonodo aumentado, tá? A maioria dessas medicações aqui
não são de uso hematológico, tá? Então você vê aí, ó, alopurinol, atenolol, captopril, tá? Cefalosporina, hidralazina, penicilina. Então, muita atenção, isso tem que fazer parte da nossa investigação, tá? Vocês não precisam, obviamente, decorar isso aqui, ninguém vai fazer vocês decorarem isso, mas é importante vocês saberem sempre de perguntar quais medicamentos que o paciente faz uso, e aí vocês checam se pode ter alguma relação ou não, tá bem? Claro que isso aqui vai acabar sendo um diagnóstico de exclusão, mas é importante que vocês tenham essa noção. Bom, e aí chega a pergunta, quando que a gente biopsia e qual linfonodo a gente biopsia, se a gente tiver mais de um, né? Então, quando a gente biopsia? Sintomas constitucionais, aqueles sintomas B, né? Que estão muito relacionados com as neoplasias, então sudorese noturna, aquela que o paciente tem que trocar o lençol, né, para poder dormir, febre, né, e a perda ponderal de mais de 10% do peso basal dele em 6 meses. Alterações no exame físico, né? Então a gente vê ali um linfonodo de repente pétreo, aderido a planos profundos, cheio de outros linfonodos aumentados, ou linfonodos aumentados de forma mais sistêmica. Após não resolução em torno de 4 semanas. Isso é porque alguns trabalhos, eles pedem para a gente, quando a gente está em dúvida, a gente acha que não é um quadro tão agudo de uma patologia que a gente precise de pressa, ele acha que o linfonodo dentro de 4 semanas ele vai regredir. Então tem alguns trabalhos que pedem a gente para aguardar em torno de 4 semanas. E aí sim, se mesmo a gente achando que não é uma patologia muito grave, a gente acaba não tendo uma resolução desse linfonodo em 4 semanas, a gente acaba biopsiando esse linfonodo. Sempre a gente pensando, né, que a gente biopsiar esse linfonodo vai ser para diagnosticar o paciente, né? Então, muitas das vezes, a própria tuberculose, o lúpus, ajuda muito a gente. Às vezes o diagnóstico sai pelo linfonodo. Então, a gente biopsia o linfonodo mais anormal e acessível, né? Então, seria, por exemplo, se a gente tem vários linfonodos aumentados, mas tem um cervical ali que ele está maior, ele está mais fácil de ser abordado, ele está longe de estruturas importantes, a gente acaba preferenciando ele, por exemplo. Né? Ou se a gente tem, de repente, um axilar nessa mesma proporção, um axilar que está mais aumentado, e aí vai depender de paciente para a gente indicar. Se a gente não tiver um linfonodo mais anormal ou acessível, tiver todos os linfonodos, eles são linfonodos acessíveis e linfonodos anormais, né? A gente vai tentar respeitar essa ordem: supraclavicular, cervical, axilar e inguinal. Teve um ou dois trabalhos que mostram que a gente teve um sucesso melhor dentro da patologia quando biopsia o supraclavicular, depois o cervical, o axilar e o inguinal. Né? A chance da gente chegar no diagnóstico pelo linfonodo supraclavicular numa situação em que todos esses são anormais e acessíveis, ela é maior, né? Se a gente seguir essa ordem. Com relação a limitar aí um tamanho, tá? Se a gente acha que não está aumentado pelo exame físico, vem ultrassom muito discrepante, é ideal que a gente peça uma tomografia. Olha quantas causas que a gente tinha aqui. Bom, pessoal, a gente havia, na verdade, parece que o meu slide estava um pouquinho cortado, então vou adicionar esses dois slides, que na verdade eu fiquei de falar para vocês e acabei não falando, tá? Então eu estou, na verdade, meio que fazendo uma edição aqui na minha aula que eu já enviei, e estou botando mais esses dois slidezinhos de informação para vocês. Isso aí, para a gente resumir, são só indicações de esplenectomia, tá? São aquelas indicações claras que a gente tem embasamento dentro da literatura, tá? Se vocês perceberem, na maior parte delas ali a gente está relacionado com hematologia, tá? Muitas delas, pessoal, a gente às vezes faz esplenectomia para diagnóstico e também para tratamento. O linfoma da zona marginal esplênica é um deles. Às vezes a gente consegue fazer somente pelo baço o diagnóstico, né? E também a esplenectomia chega a ser o tratamento curativo desses pacientes. No caso das outras ali, anemias hemolíticas, PTIs, né? Que vocês já viram com o Thiago, ou irão ver, elas servem como forma de tratamento, né? Não, nenhuma delas é em primeira linha, mas a gente, enfim, pode estar indicando. Tem muita atenção, tá, pessoal? A gente vai ter algumas outras causas que possíveis de esplenectomia, tá? Principalmente quando tem um baço muito aumentado e está trazendo um comprometimento para esse paciente de outros órgãos, por uma questão de compressão, mas as formas claras, que a gente não tem dúvida que tem indicação,
são essas que eu estou trazendo nesse slide para vocês, tá bom? É... Por favor, um erro que a gente vê muito é tentar indicar esplenectomia para paciente cirrótico. Não faça isso, tá? Não tem indicação nenhuma disso ser feito, tá? Não pela cirrose. Se tiver algum outro fato que possa mudar nesse paciente, tá bem? A gente vai ver também, o Thiago vai falar para vocês agora na próxima aula de LLC também, não é algo que a gente acaba indicando esplenectomia também, né? A mielofibrose, que a gente já viu da esplenectomia, esplenomegalia, né? Também não é algo que a gente indica esplenectomia, enfim, essas são as causas mais embasadas na literatura para a gente estar podendo indicar. Bom, e aqui usam cuidados pré e pós-operatórios que poucos são falados, né? A gente, na verdade, acaba aí tentando fazer uma proteção com vacinações para geralmente germes encapsulados, né, que a gente sabe que é a função do baço, né, a gente já viu lá atrás qual é a função de proteção contra germes encapsulados, então a gente acaba fazendo também uma vacinação, tá? Há todo um protocolo para isso, inclusive, pessoal, você se pergunta, mas se for uma cirurgia de urgência, como é que a gente se programa? Tem também um protocolo para isso, tá? Geralmente a gente vacina o paciente quando é uma cirurgia programada, tá? A gente vacina o paciente algumas semanas antes, tá? Sendo que algumas delas a gente precisa até fazer reforço, tá certo? Agora, foi um abscesso, alguma coisa que precisa de uma esplenectomia de urgência. A gente também há protocolos, né? Então a gente na verdade faz a esplenectomia normalmente e posteriormente, depois de algumas semanas, né, a gente acaba fazendo aí as vacinações, sendo que algumas dessas, como a contra meningococo, são vacinas que a gente tem que fazer um reforço, se eu não me engano, dentro de 5 anos a gente sempre faz um reforço. Outra vacina que entra aí, não seria bactérias, mas viral, influenza, tem que ser vacinado todo ano o paciente. E também profilaxia antibiótica, né? A gente tem aí algumas linhas que defendem o uso da penicilina, outros defendem o uso da amoxicilina. Isso vai depender muito. Às vezes uns fazem profilaxia antibiótica para infecção, tem alguns protocolos que eles vão, na verdade, indicar profilaxia apenas quando você for fazer algum tipo de procedimento, então isso vai depender do protocolo que você for seguir. Mas não esqueçam que a gente tem cuidado sim quando for fazer esplenectomia, tá? Seja de preparo de vacinação, como profilaxia antibiótica também. Tá? Você conseguiu reduzir poucas, né? Então a gente tem a LMC, que vocês já viram, e a mielofibrose também, né? Nas mieloproliferativas. Doença de Gaucher, uma doença de depósito basicamente de gorduras, de lisossomo, né? Linfomas, tá? Principalmente o linfoma de zona marginal esplênico, leucemia de células pilosas, HIV, talassemia, leishmaniose e malária, tá certo? A esquistossomose também pode, em alguns casos, estar aqui também relacionada, tá certo? Mas mais esses aqui, quando a gente tem uma de grande monta, a gente tende a tentar começar a nossa investigação por aqui, tá certo? Bom, pessoal, quero agradecer a vocês aí pela atenção, tá? Eu acho que é difícil a gente dar essa aula de uma forma separada, né? Sem a gente falar de outras patologias, tá? Eu espero que vocês saiam daqui tendo uma sensação de saber reconhecer um linfonodo que está alterado, iniciar uma investigação, quando pedir uma biópsia, tá certo? Numa questão da esplenomegalia, saber quando a gente tem que pedir uma esplenectomia bem indicada. A gente vê muitos casos de pacientes aí cirróticos que os médicos pedem esplenectomia. Então, assim, saber aí as causas que a gente vai indicar uma esplenectomia, seja terapêutica ou diagnóstica, saber as doenças que englobam a esplenomegalia de grande monta, tá certo? Os cuidados que a gente tem que ter pré e pós-operatórios, apesar da esplenectomia não ter aí uma taxa de mortalidade e morbidade muito grande, a gente precisa ter esses cuidados com os pacientes, tá certo? Então, muito obrigado aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço para vocês.